Eu quero avisar quem está se preparando para assistir a próxima sessão, que é às 5h15, que a gente vai ter 5 minutos de intervalo quando a gente concluir essa, porque eu vou dar uma esticadinha para responder mais uma pergunta e um comentário que foi feito aqui no chat para essa sessão, tá? Então vamos lá. É, Outra pergunta enorme, e que é o seguinte, Iana, vou deixar para ti. Alguma dica para pensar em uma educação regenerativa dentro de tantos sistemas de educação que ainda se alinham às metas mais formalistas da aprendizagem? Essa pergunta é do Lucas. Então, vamos lá, Lucas. Vamos pensar juntos isso. Na verdade, assim, o Brasil tem uma base nacional curricular muito ampla, né? E tem documentos muito amplos que, vamos dizer, norteiam, né? Que dão a base da nossa educação. E neles não está descrito que da forma como isso é transmitido. Então, assim, a organização do conhecimento, o que, na verdade, está muito maleável para nós educadores. O que não é maleável é o sistema, né? E a absorção das pessoas pelo sistema quando elas vêm de um lugar dito educação transformadora, de uma educação regenerativa. No entanto, isso se dá assim a princípio, né, como uma espécie de resistência. As famílias têm muito essa preocupação, mas como que depois que eles saírem desse aspecto, desse lugar que visa, né, cultivar, construir uma visão regenerativa, como que eles vão lidar fora da bolha? Como se essa fosse uma visão de bolha, uma visão de um espaço muito especial, né, e que não funciona no grande mundo. Na verdade, esse é realmente um desafio, né? É um desafio, mas assim, para mim, pessoalmente, não é possível fazer educação de outra maneira, né? Porque a gente precisa de regenerar a humanidade como um todo, a humanidade dos seres, né? A gente precisa restaurar essa humanidade. Então, não tem muito como ser diferente. Então, vou dar o exemplo do grande mestre da educação, Célestin Freinet, o francês, né? Freinet, quando voltou da guerra e tudo, e passou por vários problemas, como, por exemplo, né, ele voltou afônico da guerra, da Primeira Guerra. Ele era educador, professor, né, de turma, e ele não formou, por exemplo, né, ele não cunhou como Piaget um termo construtivismo, que então se difundiu por toda a educação, mas Freinet tinha uma prática muito específica, né, que se constituiu na pedagogia do bom senso, né, que era esse lugar de aquilo que ele via como necessidade, né, aquilo que surgia para ele, ele encontrava saída, solução. Então, ele não dependia, por exemplo, de um sistema, de uma escola. Ele, em si, era um educador transformador. Então, assim como José Pacheco, da Escola da Ponte, né, nosso professor, nosso amigo, e José Pacheco chegou numa escola e foi diretamente por uma turma de crianças repetentes, de crianças e jovens, assim, ditos, né, inoperantes. E foi a partir daí que ele transformou toda essa escola. E a partir dessa escola, da Escola da Ponte, Vila das Aves, no Porto, em Portugal, ele também transformou, ou melhor, ele encorajou, né, inspirou nós todos a também acreditarmos naquilo que a gente confia que seja a transformação, a regeneração. Então, parte sempre de um ser humano, né? A gente não depende de que algo mais vai se transformar. A gente precisa começar a transformação por nós mesmos, como eu disse para a Viviane, se não me engano, né? A transformação começa por nós. E aí a gente vai criando associações. Zé Pacheco, por exemplo, começou quebrando as paredes. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas inicialmente ele chegou nessa turma, em parceria com uma outra professora, quebraram a parede, e não quebrem paredes, por favor, mas tipo, quebraram uma parede, né, e passaram a trabalhar juntos, em parceria, não conversando no canto da sala, como usualmente os educadores ou professores fazem quando os alunos e as crianças estão em alguma tarefa. Eles começaram a trabalhar juntos na leitura das necessidades desse grupo, que agora estava duplicado. Então, iniciativas transformadoras, regeneradoras,
educadoras regenerativas existem, né? E cabe a nós, assim, encontrar parcerias e ir se alimentando e criando redes, relações e redes de regeneração, como isso que vocês estão vivendo aqui, né? Nessas aulas e tudo. E a partir daí, então tem a transformação pessoal, né? A busca de uma outra visão e, paralelamente, a criação de redes, a criação de outras relações, de pessoas e de parcerias que possam fortalecer, né, a visão e a prática. Então, não quebrando as paredes nesse momento, mas sim buscando encontrar parcerias, a gente então vai se fortalecendo na perspectiva de que existe algo impossível de ser transposto. Na verdade, nada é impossível de ser transposto, até porque a gente percebe que crianças e jovens que saem de espaços que dão oportunidade, né, de desenvolvimento de consciência saem muito mais autônomos, né, muito mais resolutivos, e aí vão também se encorajar e vão ter um treino melhor para conduzirem o próprio aprendizado, né? Agora, e também trabalhando a criatividade. Então, o mundo de hoje, que a gente nem sabe mais, né, como vão ser as profissões, tem toda essa questão de que as profissões estão em movimento e tudo isso. Então, a gente sabe que a criatividade, a autonomia, a capacidade de trabalhar em conjunto, a resiliência, a empatia, são elementos fundamentais para se trabalhar em qualquer projeto que seja, inclusive dentro do grande sistema, né? Então, também são elementos de regeneração e também são elementos de transgressão de tudo isso. Então, fica a dica de trabalhar em si e buscar a criação de redes e de relações positivas, né, que também concordem com essa forma de ver a vida, de ver o mundo e de ver a educação e o aprendizado. Obrigada, Ana. Gente, essa etapa de perguntas e respostas está parecendo mais um segundo capítulo da aula. Sensacional, eu agradeço demais o tempo de vocês e estarem participando aqui ao vivo. Eu vou encerrar com uma pergunta para o Paulo, com dó, porque eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui, iam mandar mais perguntas maravilhosas e vocês iam dar respostas incríveis, para a gente não atrasar demais a próxima sessão, que já está atrasada, o que não é muito britânico, sabe? A gente é pontual, mas britânico-brasileiro, né? É um projeto, um programa de cooperação internacional do Brasil e do Reino Unido, então tá tudo bem. Paulo, uma pergunta para o médico que habita em você sobre educação nos anos fundamentais, com educação fundamental dos anos iniciais. A Nancy Sampaio está perguntando de que forma a ludicidade, quer dizer, o corpo lúdico, né, pode apoiar práticas regenerativas para a educação fundamental nos anos iniciais. Se eu puder te provocar a trazer o médico para falar sobre saúde e a conexão com o corpo lúdico e a importância disso na educação, eu acho que a gente fecha de uma forma interessante. Que tal, Paulo? Maravilhosa pergunta, maravilhosa colocação. Eu acho que esse é o primeiro passo do mundo regenerativo, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente está falando do corpo lúdico, a gente está falando de todos os corpos, né? Nós temos uma série, uma camada, várias camadas de corpo, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo ambiental, o corpo social. A gente tem vários corpos. O corpo de energia e o corpo lúdico, né? Quem entrou com esse termo, inclusive, foi a Ana que trouxe isso. A gente, além desses corpos, a gente tem o corpo lúdico. E o corpo lúdico, ele é aquela transcendência da limitação, da compreensão linear das coisas, através do qual a gente se expressa criativamente no mundo, a gente interpreta e interfere no mundo. A gente interconecta o mundo através do corpo lúdico. Quando a gente faz poesia, quando a gente canta, quando a gente insere o nosso corpo dentro de uma floresta e vai tomar banho de floresta e vai fazer todos esses elementos, vai fazer essas práticas, que se começa na criança, né, nos primeiros anos, ela é muito mais aberta para esse processo. Então, o corpo lúdico, inclusive,
é mais valorizado nesses primeiros anos de vida. O problema nosso é ter matado o corpo lúdico na continuidade do crescimento e desenvolvimento. Porque quando ele entra nos anos posteriores, na adolescência, depois do ensino médio, parece que eu elimino esse corpo lúdico e digo, olha, você não pode mais existir, que agora a vida é séria. E, portanto, vida séria é vida sem corpo lúdico. Isso é um pensamento profundamente degenerativo. A gente recupera a nossa criatividade regenerativa se a gente justamente valorizar a presença do trabalho, do desenvolvimento das habilidades, de compreensão do corpo lúdico e de colocar esse corpo lúdico como fundamental dentro das soluções regenerativas que o mundo precisa. Eu não sei se respondi rápido por causa do seu tempo aí, que é curto. Não sei se deu para completar, mas Tá acho que sim. ótimo, eu te agradeço. Vou fazer um combinado com quem está nos assistindo ao vivo, com a turma que vai assistir depois a gravação, e vou pegar vocês dois, colocar vocês numa situação impossível de fugir. A gente vai responder essas perguntas e outras perguntas que ficaram no chat sem resposta, através de um documento, e a gente vai compartilhar com os participantes e vamos incluir isso no conteúdo do curso que vem depois pelo Ministério da Educação. Impossível dizer não assim, né, ao vivo. Foi um prazer, grato pelo convite. Vai ser uma alegria. Que bom! Bom, gente, a gente encerra essa sessão e vou avisar vocês que a gente vai ter 5 minutinhos de intervalo antes de começar a próxima sessão, que é sobre como trazer educação para sustentabilidade na sala de aula de inglês. Vamos ter o nosso gerente, Emílio, falando sobre muitos conteúdos, muitas oportunidades, planos de aula para English teachers. Fazer também uma educação regenerativa na sala de aula de língua inglesa. 5 minutos de intervalo e a gente volta, e eu agradeço profundamente Ana e Paulo pela participação de vocês nessa IoT Week. Um grande abraço!